Também é bem interessante para nós meditarmos nele. Eu quero falar em duas partes. A parte que ela gastou todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, todos os seus recursos para ficar livre da sua enfermidade. E o texto diz, tanto esse texto aqui de Marcos como lá em Lucas, no capítulo 8 também fala sobre esse mesmo assunto, fala assim que ela só foi de mal a pior. Então eu quero tratar um pouquinho sobre essa questão assim do nosso sofrimento e da corrupção do ser humano. E a outra parte é a parte que ela tocou em Jesus e foi curada, enquanto centenas de pessoas estavam também tocando em Jesus. Eu quero me deter então a esses dois assuntos, né? Diz o texto que 12 anos ela estava sofrendo desse problema de hemorragia, o sangue, ela perdia sangue e com certeza então ela tinha anemia, ela tinha problemas bem sérios de saúde pela falta de sangue, estar perdendo sangue por tantos anos, 12 anos. E além de tudo, então gastou todos os seus recursos atrás de médicos. E diz o texto que foram muitos médicos que ela foi atrás e ninguém conseguiu resolver o seu problema. Ela continuou sofrendo e agora ela não tinha mais recursos para continuar o tratamento, alguma coisa assim. E ela soube da fama de Jesus. E aí ela vai atrás de Jesus. Vocês veem que mais uma vez, dentro desses textos, a multidão que cerca Jesus é muito grande, porque Jesus curava muita gente, Jesus resolvia os problemas de muita gente, tanto que Jesus algumas vezes reclamou que vocês vêm a mim porque eu multipliquei os pães, mas não por causa da minha palavra. E a gente faz assim sempre um cálculo que tinha entre 15 e 20 mil pessoas sempre ali rodeando Jesus, e eles não tinham realmente sossego, eles não tinham tempo para descansar, nem Jesus e nem os seus discípulos. Então, em alguns casos, lembra lá em Marcos 2, da parte do paralítico lá, 4 levam o paralítico até Jesus e eles têm que vencer os obstáculos, eles têm que transpor esses obstáculos. Aqui é a mesma coisa, também ela tem que transpor obstáculos. E lá naquele texto, Jesus olha para aqueles 4 homens e diz assim, o texto, vendo-lhes a fé. Mais uma vez, a palavra de Deus chama os seus filhos a terem fé. E aqui também é a mesma coisa. Então, a primeira parte que eu quero falar é essa parte da podridão do mundo, onde ela gasta todos os seus recursos para resolver um problema de saúde. A gente sabe como é que funciona até nos dias de hoje, com toda a ciência multiplicada, mas a saúde é uma coisa muito cara. Você vai no médico, você já tem vários exames, muitas vezes esses médicos não aceitam os exames que você fez, você tem que refazer tudo de novo nos laboratórios que ele tem vínculo, porque também vai trazer lucro para ele, né? E se fala muito que a própria medicina não tem interesse de alguns remédios que são mais baratos porque perde seu lucro. Que também não é diferente da época. Nós estudamos lá em Atos 16, uma outra vez,
que os apóstolos mandaram aquele espírito adivinhador que estava naquela jovem, mandaram embora. E diz o texto que quando foi embora aquele espírito adivinhador, os empresários da jovem adivinhadora perderam uma fonte de lucro, uma grande fonte de lucro. Então, as pessoas sempre se aproveitaram das outras pessoas, sempre. Não é uma coisa de hoje, né? Algumas pessoas se aproveitaram daquela jovem adivinhadora. Outros, como esses médicos aqui, se aproveitaram dessa mulher que tinha esse problema de saúde. Por 12 anos, gastou todo o seu dinheiro e não resolveu o problema. Eu não estou falando aqui que não é para ir atrás de médico. Lucas, que escreve a outra carta mais à frente, ele era médico. A Bíblia chama de, Paulo fala isso, o médico amado, né? Então, essa questão não estamos tratando assim nesse sentido. Não estamos falando que você não deve ir atrás de médico. A Bíblia fala, a palavra de Deus vai falar para você assim: não confie nos médicos. Você não pode colocar a tua confiança nessas coisas, certo? O Salmos 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, né? Que a nossa alma tanto precisa, né? Esses dias atrás a Jo estava ressuscitando uma música, você lembra dela? Não lembro. Mas ela fala, essa música fala nesse sentido, de o Senhor ser a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa luz. Por isso, agora depois que eu falo, você lembra, né? Por isso, toda vez que eu olho para ti, tem mais gente velha aqui, que velha de igreja? Fora Jô, só o Silvio. Por isso, Marcelo, você nunca ouviu essa música? Que o Marcelo é o nosso nono aqui de igreja. Lembra? Que vergonha. Por isso, toda vez que eu olho para ti, o Senhor, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa estar na presença dele. Ontem foi estudado aqui o Salmos 32. E ele fala assim: à vista do Senhor, a gente recebe os... Lucas, Davi, à vista do Senhor, a gente recebe o que lá? Que você estudou? Sob a minha vista, eu vou te dar os meus conselhos, a minha palavra, a minha direção para a tua vida em tempos difíceis, né? Então, essa mesma podridão que você pode ver na medicina, você vê na política, você vê dentro da igreja, você vê dentro das casas, você vê dentro do comércio, você vê em todo lugar. E parece que existe uma necessidade que haja mesmo uma cracolândia. Por quê? Porque tem que ter usuário de droga para que aqueles que têm o poder possam vender as drogas e ainda poder dizer assim: culpado da existência do traficante é o usuário, né? O Salmo 127, que é o Salmos que uso muito para falar nos casamentos. Vocês lembram como é que começa o Salmo 127? Eu estou pensando assim de vocês falarem sem ler, lembrando.
Se o Senhor não, em vão você arruma casamento, né? Se o Senhor não edificar esse lar, em vão o Emanuel está namorando. É isso que ele está dizendo. Se o Senhor não for o Senhor que estiver construindo a tua casa, não adianta você arrumar pedreiro. É isso que ele está falando. Outra coisa que ele diz assim: inútil vos será de madrugada dormir tarde, viu, Tiago? Porque aos seus Ele os dá enquanto dormem. Dá para dormir até 10 da manhã, Tiago, no sábado de manhã. Não todo dia. A ideia é assim: não é que você não vai trabalhar. Não, pelo contrário, a palavra de Deus fala assim: quem não trabalha, que não coma. Que digno é o trabalhador do seu salário. Tudo isso está na Bíblia. Deus é o defensor do trabalho. Ele está dizendo assim: você não pode confiar no trabalho, sabe? Você colocar a tua confiança no trabalho, achando que o trabalho é a solução da tua vida. Assim também é a questão dos médicos, entende? Da sentinela. Não é que você não possa colocar uma grade na janela, e que é pecado você colocar grade na janela. Não é. Você não pode confiar nessa grade, achar que porque você colocou a grade está tudo resolvido. Se eu tivesse levado fulano de tal no hospital, ele não teria morrido. Quer dizer, a vida da pessoa depende de mim. Isso é o pecado. Está entendendo? Porque senão Lucas não seria médico. A questão é que a pessoa coloca a sua confiança. A Bíblia fala a respeito do rei Acã. Não, Acã não. O rei Asa. Parecido, mas não é a mesma coisa. Ele estava com uma enfermidade muito grave. Aí a palavra de Deus lamenta que ele, em vez de invocar o nome do Senhor, suplicar, orar, buscar o Senhor, ele só foi atrás de médicos. E ele confiou em médicos. Está lá. Então você pode achar isso também na Bíblia. Está escrito lá no Velho Testamento isso aí. Então, diante de situações de dor, situações difíceis, situações de fracasso, situações de injustiça, a nossa confiança precisa estar no Senhor. Então, aonde que diz assim que uns confiam em carros e outros em cavalos e nós confiamos no Senhor? Esse homem é um fera, Salmos 20. Exatamente. E esse rei Asa é 2 Crônicas 16, verso 12, certo? Essa mulher, ela foi lá e ela tocou no manto de Jesus. Como ela tinha fé, o que aconteceu? Ela ficou curada, parou a hemorragia na hora, e ela percebeu que parou naquele momento. Só que o Senhor conhecia essa mulher, o Senhor conhecia essa fé, e o Senhor tinha percebido que saiu o poder dele para que ela ficasse curada. E ele começa a questionar, mas não é que ele não saiba, ele sabe, mas ele começa a questionar porque ele quer colocar a gente no bolo, ele quer interagir, por isso ele diz, ele podia ter deixado o assunto quietinho, mas ele não deixa o assunto quietinho. Porque ele quer que a coisa venha à tona, ele quer que você fique sabendo, ele quer que você possa questionar, mas Senhor,
Todo mundo está te tocando. Como é que o Senhor diz que alguém tocou? Se todos tocam. Você acha que Jesus não estava interessado em ouvir isso? A nossa incredulidade, as nossas razões. Mas ele queria mostrar uma outra coisa superior a isso. Que entre milhares que tocam em Jesus, só uma pessoa, saiu o poder de Jesus. Entende? Vai ter milhares de pessoas que tocam em Jesus, mas só uma é curada. Isso significa, na minha visão, na forma que eu entendo, milhares de pessoas estão nas igrejas, milhares de pessoas são religiosas, mas vai ter só algumas que vão ser realmente salvas. Só algumas realmente vão nascer de novo. Jesus fala assim, em todas as igrejas vai ter o que? Joio e vai ter trigo. Vai ter o joio que é parecido com o trigo, mas não é trigo. Ele não produz o fruto do trigo, né? Leia para mim o verso 28. Então, ela tem fé. Leia o 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentindo o corpo estar curado do seu flagelo. Sim, o 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saía o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E o 31. Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Lembra de uma outra parte assim, que os discípulos tinham passado a noite inteira procurando ver se pegava um peixe. E eles lançavam a rede para lá, e eles lançavam a rede para cá, e lançavam a rede para lá. E a noite era para ser o melhor horário para se pegar peixe. De manhãzinha já não se pegava mais peixe. E Jesus chegou de manhãzinha. E ele diz assim: vocês pegaram algum peixe? Não pegamos nada, nós passamos a noite inteira tentando pegar e não pegamos coisa nenhuma. Aí Jesus disse assim: joguem a rede do outro lado do barco. Gente, tem lógica. Se o horário de pescar seria à noite, agora já é de manhãzinha, eles não pegam um peixe agora de manhãzinha. Vai fazer diferença jogar a rede desse lado ou daquele? Não faz. Não faz diferença nenhuma. Não tem lógica. Você está entendendo que às vezes as palavras de Jesus, elas não têm lógica? Ele só fala uma coisa para você obedecer, para testar a tua fé, se realmente você crê, e para você poder entender que veio os peixes pelo milagre de Deus, sem lógica, porque a lógica no caso é de Deus. Então, o desafio nesse texto para nós é a forma que você está tocando em Deus. Você está tocando como todo mundo toca, como todo mundo vai à igreja, como todo mundo lê a Bíblia, como todo mundo se diz cristão, ou você toca com fé, como essa mulher tocou, porque só foi um toque de fé e ela ficou imediatamente curada. E você acha assim que ele não tem vontade de continuar fazendo a mesma coisa? Mas ele está querendo que a gente tenha a mesma fé que essa mulher tinha. E eu lembro assim daquela mulher
que foi clamar a Jesus, porque ela tinha a sua filha endemoniada. Ela não era do povo de Deus, ela era cananeia, Ciro-fenícia. E ela pede socorro a Jesus, porque a filha dela estava numa batalha terrível em relação a demônios. Aí Jesus diz assim: você acha justo tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos? É uma palavra dura e surpreendente. Aquela mulher podia ficar muito chateada com Jesus e sair brava. Entender que ele não é o Messias, que ele não é filho de Deus, que ele não é especial, coisa nenhuma. Mas se ela entendesse assim, ela voltaria para casa e encontraria a sua filha ainda endemoniada. Como ela chega e diz assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quem fez isso? Quem ensinou ela a falar dessa forma? Sob a minha vista te darei conselho. Você ouve a voz de Deus, você pisa sobre o teu orgulho e responde o que essa mulher respondeu: Senhor, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, mas essas respostas não vão vir ao acaso. Uma resposta dessa tem que ser trabalhada no teu coração pelo Espírito Santo. Então a gente precisa trabalhar isso em nosso coração para a gente ter essa resposta, porque é natural que a gente fique muito bravo, que a gente se zangue com Deus, que a gente fique magoado com Deus, que a gente fique magoado com a igreja, que fique magoado com o pai, com a mãe, com o pastor, com o fulano, com a fulana. Mas a gente continua ainda preso e não vê a filha ficar livre do demônio. Agora, o que aconteceu quando ela dá essa resposta? O que aconteceu imediatamente com a filha dela? O demônio foi embora, ela foi curada. E essa mulher chega em casa, a sua filha está sã, ela está consciente, ela consegue falar coisa com coisa. A sensatez, a equilíbrio, por causa do Espírito Santo, mas não é por acaso. Então a fé, ela toca o divino. A fé, ela toca o perdão. A fé, ela toca a cura. A sabedoria de Deus nas respostas. Entender, né? A fé toca o amor de Deus, que não busca o próprio interesse. Então, é diferente. E é um toque de fé que vai fazer diferença entre a vida e a morte. Entre ser do mundo e ser condenado com o mundo e pertencer à família da fé. Em João 5:24 diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, Jesus fala, e crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, não é condenado, mas passou da morte para a vida, os seus pecados são perdoados. Então, essa mulher, ela toca na roupa de Jesus, no manto de Jesus, mas a sua alma tocou o amor de Deus, tocou a misericórdia de Deus. Juliano, você que é conhecedor dos textos, você sabe o que está escrito em 1 Pedro 5,5? Judiei, né? Alguém sabe o que está escrito em 1 Pedro 5,5?
O final é exatamente isso. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. Lá ele fala um conselho ao Rafa. Ele diz assim: Rafa, seja submisso aos mais velhos. Agora, no trato de uns com os outros, entre você e o Davi e o Gabriel, só coloque a roupa da humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele derrama a sua graça. E é assim que Ele vai agir sempre, irmãos. Sempre Ele vai agir dessa forma. Jesus parou para conversar com aquela mulher. Jesus parou para conversar com Zaqueu. Jesus se importa com você. Ele tem um plano na tua vida. Ele conhece a tua dor. Ele conhece você. Entende? Ele conhece a minha dor, o meu sofrimento, né? Daí naquelas meditaçõezinhas que tem lá do Ronaldo Lidório, ele fala assim: às vezes Deus vai responder sim, e glória a Deus, fiquei livre dessa enfermidade, desse problema. Mas às vezes Deus vai dizer assim: Silvio, espere, aguente, você fez burrada, agora aguente, vai ter um tempo aí para você negociar o Amazonas, né? E aí esperar não é uma coisa fácil, ou é fácil esperar? Aí temos que aprender a ter paciência, sabedoria, né? Para a canseira não tomar conta, ser renovada a nossa força, né? Porque assim, sempre Deus agiu assim com muitos dos seus filhos. Abraão, ele era jovem, Sara era jovem, era fácil de ter o filho Isaac, não era bem facinho quando eles eram jovens? Quantos anos quando Isaac nasceu, quantos anos tinha Abraão? 100. Então Sara e Abraão eram muito velhos. Era impossível que Sara pudesse ter um filho com a idade que ela estava. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. Deus está tentando te treinar a ter paciência em certas circunstâncias. E Deus está querendo também tratar com o Silvio na sua espera, né? Na enfermidade, na dor, na luta, né? Na dívida, no trato com a justiça, com os juízes e assim por diante, né? Então, a gente precisa crer que Deus tem um plano, e ainda Ele pode dizer um não para a nossa oração. Paulo, ele orou, diz o texto que ele orou 3 vezes para Deus livrar ele daquele espinho que ele tinha na carne. A gente não sabe se é uma enfermidade. E Deus disse: não, eu não vou curar você. E ele teve que se adaptar à situação. Deus não respondeu a Paulo. E as pessoas ainda diziam, os incrédulos diziam para Paulo: Paulo, você cura os outros, cure você também. Ainda era motivo de chacota. Mas a gente precisa aprender com isso, porque tudo isso faz bem para nós. A gente precisa analisar dessa forma, e não como rejeição, não como abandono, não como se Deus não se importasse com a gente, certo?
Vamos orar? Eu convido o irmão que Deus falou bem ao seu coração nesse assunto, que faça essa oração agora. Senhor, meu Deus, eu te louvo por uma noite tão preciosa